Hi folks, aqui é o Teacher Edson Cordeiro. Vamos dar início à nossa aula sobre adjetivos. Então, pessoal, os adjetivos nada mais são do que palavras, termos que vão dar características do sujeito. Eles servem justamente para dar, e algumas pessoas vão dizer que é a qualidade ou defeito ao meu substantivo. Utilizo o adjetivo justamente nessa função. Por exemplo, my dog's cute. O meu cachorro é fofo. Aí, traz uma característica do meu substantivo. Quem é o meu substantivo? Cachorro, the dog. E qual é o adjetivo? Cute, que é fofo. Então, o fofinho. Então, aí me apresentou características. Essas características vão ser chamadas de adjetivos. Em língua inglesa, nós vamos dividir os adjetivos em três formas. A forma normal, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. Quando o adjetivo ele é pequeno, ele tem poucas letras, ele tem um caracteres pequeno, ele é considerado ele é simples de utilizá-lo, perdão. É simples de colocá-lo no grau correto, porque eu vou apenas acrescentar ER. Se o adjetivo já terminar com E, eu vou apenas acrescentar R. Então vai ficar cut, vai ficar cutter, que é fofo, ficará fofinho. Nice, nicer, agradável. Tal, taller. Ó, não terminou com E, eu vou acrescentar ER. Short, shorter. Alto, baixo. Old, older. Certo? Então, se o adjetivo for curto, acrescento ER. Se já terminou com R, acrescento apenas R. Porém, se o adjetivo for longo, eu preciso observar uma regra. Primeira regra, eu vou ter que utilizar o as mais o adjetivo mais o s. Exemplo, the girl is as beautiful as her mom. Eu tenho aí, a garota é mais bonita que sua mãe. Então eu utilizei as mais o adjetivo mais o s. Essa é a forma sempre, veja. E o adjetivo é um adjetivo maior, ó, não é um adjetivo curto. Ele tem muitas letras, muitos caracteres. Logo, ele passa a ser um adjetivo mas eu preciso utilizar essa regra. Então, quando eu digo a garota é tão bonita quanto sua mãe. Então, aí é uma comparação. Porém, eu também posso dizer que ela é mais bonita que sua mãe. She is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita que sua irmã. Então, eu vou utilizar o more mais o adjetivo mais o than. Então, aqui estou comparando. Aqui estou dizendo que é mais. Porém, se existe o mais, existe o menos. She is less beautiful than her friends. Então, less mais beautiful mais than. Lembrando, beautiful é o nosso adjetivo. É aquilo que deu característica. Ela é menos bonita que sua amiga. Ok, pessoal? Então, relembrando, existem duas formas do grau comparativo. Se o adjetivo for curto, acrescento ER. Se for longo, eu preciso colocar S e o S no meio do adjetivo para comparar de igual para igual. Se eu quero dizer que alguém é superior a alguém, eu vou ter que utilizar o more mais o adjetivo mais o than. E se eu quero dizer que alguém é pior, eu vou colocar o less mais o adjetivo mais o than. Certo? Isso aqui é o comparativo. Já para o superlativo, como o nome diz, superlativo, eu vou utilizar a mesma coisa desse caso. Eu vou utilizar de regras. Se o adjetivo for curto, como tem os exemplos aqui embaixo, em vez de colocar ER, eu vou colocar EST, tá? Então, se já tem S, eu vou colocar eu vou colocar apenas ST. Ficará cutest. Nice, nicest. Aqui já tem um E, coloco apenas ST. Taller, tallest. Short, shortest. Old, oldest. Aqui eu estou dizendo que ele é o superlativo. Nesse caso do superlativo, eu estou dizendo que ele é o mais
Estou utilizando ele a mais. Então, mais fofinho, mais agradável, mais alto, mais baixo, mais velho. Então, isso aqui é a forma simples. Tá? Apenas quando quando o adjetivo ele é curto, eu apenas acrescento essa regra. Porém, se ele tem um adjetivo longo, eu vou utilizar das mesmas regras desse aqui. Então, eu vou utilizar o the most mais o adjetivo. Então, ficará She's the most beautiful girl in her family. Ela é a mais bonita, a garota mais bonita de sua família. Então, eu utilizei the most mais o beautiful. E, se eu quero dizer que ela é a menos bonita, eu vou utilizar the least mais o adjetivo. The least beautiful student in her class. Então, ela é a menina menos bonita, ela é a estudante menos bonita de sua classe. Ok, pessoal? Então, aqui eu utilizo nos graus, no adjetivo curto eu coloco ST. E se eu tenho um adjetivo longo, eu vou utilizar o the most e the least. Lembrando, existem duas formas diferenciadas quando eu me trato de dois adjetivos em especial, exclusivos. É o caso do let me see, o good e o better. É o caso do good, quando eu vou para o comparativo. Good e bad. Bom e ruim. Então, se eu quero dizer que é bom e ruim, eu não vou utilizar nenhuma dessas regras. Ah, Edson, mas ele não é um adjetivo curto, é apenas eu colocar ER. Não. Para esses dois casos específicos, eu vou utilizar o better, e o worse. Ok? Então, se acontecer de aparecer nos exercícios ou você observar isso em algum outro texto, em alguma outra forma, você já sabe que o good será better e o bad será worse. A mesma coisa acontece com o superlativo. Good será best e o bad será worse. Eu creio que esse aqui vocês já viram mais quando passava aquelas coletâneas da Globo que dizia The Best So Far, o melhor até agora. Então eu vou utilizar o The Best Song, The Best Daughter, a melhor filha, o melhor filho, The Best Student, o melhor aluno. Então esse best seria como melhor, worst seria como pior. Ok, pessoal? Então eu vou dar uma pausa para anotar o exercício e explicar para vocês. Então, voltamos com os nossos exercícios. Essa primeira parte é que tem o título aí, ó, Adjectives, Comparative Degree. Esse Comparative Degree são as regras, tá? Regras do comparativo, e tem outra ficha também, outra foto que está Superlative Degree, ok? Vamos começar com o Comparative. No Comparative, ele pede complete these sentences by sampling the comparative form of the adjective in the parents. Also include the word then, que significa complete as sentenças com o comparativo, a forma comparativa dos adjetivos em parênteses. Também inclua as palavras. Vamos lá, primeiro caso. He is young. E tem o espaço I am. O que acontece aí? Nós temos uma palavra, um adjetivo que ele é curto. Então o que eu farei? Acrescentarei ER. Então ficará younger. Quando eu faço isso, está me pedindo um espaço. Qual é a regra que eu coloco depois do young? O then. Então ficou he is younger than I am. Ele é mais velho que eu. Tá? No 3, Chicago is
Bigger than Paris. Então ficará bigger, eu dei a resposta. Bigger e o than. Bigger than Paris. Ok? E no número 7 nós temos o exemplo. This meter is valuable gold. Como aqui nós temos um adjetivo longo, nós teremos que aplicar o more, que também caberia o less. More valuable than. Tá? Eu coloquei apenas 3 exemplos que vocês podem utilizar. Aqui tanto cabe more como than. Como less, perdão. Então, 3 exemplos. Acrescento R se o adjetivo for curto e coloco o than. Da primeira folhinha. São 16 exemplos, 16 questões. Já no superlativo, pede supply the superlative form of the adjective in parents. Significa sublinhe os superlativos, as formas superlativas dos adjetivos em parênteses. E daí eu deixei um espacinho para que vocês fizessem a anotação. Lembra que a regra do superlativo é ST no final, se for curto. Se for longo, eu preciso colocar o more, most, ou eu preciso colocar o the least. Ok? Então, eu vou colocar Gracie is old girl in your class. Ó, adjetivo curto, então ficará oldest. Porém, lembre-se que antes no superlativo eu utilizo the, então ficará the oldest girl in her class. Ok? No caso 3, nós temos George is bad. Perdão. George. This is. Esse caso aqui é o caso 2, tá? This is expensive book that I own. Então aqui nós temos um adjetivo longo. Ficará the most expensive book that I own. Ok? Adjetivo longo. Mesma coisa acontece com o adjetivo attractive. Ellen was attractive girl at the party. Que ficará the most, que também caberia the least. Ok? Ellen was the most attractive girl at the party. Ok, pessoal? Então eu espero que tenha ajudado. Lembre-se das regras quando forem bad e quando for good, para os dois casos. Quando for bad, quando for good, as alterações das grafias que altera. No demais, observem as regras dos adjetivos curtos. Se forem longos, observe a regra de construção das frases. Para o momento, apenas isso. Bye bye and see you.